Boa tarde, Marília, Augusto, o pessoal tá aí, Danilo, tudo bem? Gente, é um prazer estar aqui. Como a Marília fez a introdução aí, é um primeiro treinamento que a gente está fazendo. A ideia é sempre fazer na primeira terça-feira do mês, nesse horário das 14h30, foi algo que eu combinei com a Marília. A gente preparou aqui uma pauta focada em um método que a gente usa aí em 17 anos de consultoria, que eu já validei isso há muito tempo em outros negócios, e que já ajuda bastante gente. Embora seja simples, o que faz ele eficaz é repetir esse método várias e várias e várias vezes, conforme o, o problema ou a área de atuação do negócio de vocês. Eu iria conduzir todo o treinamento, porém, eu estou em deslocamento, tenho um voo agora às 17 horas em Belém, então não vai ser possível finalizar todo ele, mas o Marcos, que está aí, está com a gente há 10, 12 anos que ele está comigo já, tem total know-how e conhecimento, alguns de vocês já tiveram treinamento ou tiveram alguma implantação com ele na unidade de vocês, quem já teve algum tipo de atendimento, e esse método ele é balizado em 4 pilares. A gente trabalha a parte de planejamento, desenvolvimento de um plano de ação, treinamento de uma equipe e supervisão. E o Marcos vai trazer aí um pouquinho sobre esses 4 pilares aplicados, e a ideia é que no próximo mês, o Lucas, que é o nosso chefe responsável pela parte de gastronomia, traga a aplicação desse método dentro da gastronomia. Então, ele vai trazer como usar esse método na gastronomia. Na outra semana, no outro mês, a gente vai ter também a Stephanie, que é uma nutricionista que está com a gente aí na nossa equipe também a nível Brasil, trazendo como usar esse método na parte de controle de proteínas, perdas, manipulação de alimentos e boas práticas. Depois a gente vai fazer um voltado para controladoria e controle de estoques. Depois mais um para a parte financeira e administrativa. E um último conectando isso a um BI, a um dashboard, para que vocês entendam como gerir um negócio com toda a informação possível para quem tem mais de uma unidade, para quem quer tocar, às vezes, 2, 3 restaurantes e não consegue estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, é um caminho, eu peço que todo mundo que se propôs a participar, participe mais vezes e siga todo o fluxo, porque vocês não vão conseguir receber tudo hoje, infelizmente o conteúdo é um pouquinho denso, a gente dividiu para ele não ficar tão pesado. A Marília se propôs a subir ali na plataforma da Ambev para que você, franqueado ou seus colaboradores futuros, assistam isso num momento posterior. E espero que vocês gostem. Aceitamos críticas e sugestões. Qualquer coisa que ficar faltando, eu digo sempre que a gente não é perfeito e a gente não traz aqui um modelo para colocar exatamente no negócio de vocês. A ideia é trazer um método e aplicar em cada negócio de forma singular. Não dá para eu trazer a mesma coisa que a gente faz com a Mirelle lá em Curitiba, trazer, às vezes, para o Edu em São Paulo. São coisas diferentes, são operações diferentes. Às vezes, o que faz sentido com o Jonathan em Blumenau não vai fazer sentido em Floripa, e assim por diante. A ideia é sempre personalizar. Então, qualquer coisa que vocês sentirem falta ou quiserem contribuir, no final o Marcos vai abrir com certeza aí para perguntas, sugestões e aplicabilidade no modelo de negócio de vocês. Participem e contribuam. Faz muito sentido para a gente. E sem mais delongas aí, Marquinhos, pode tocar qualquer coisa que precisar. Eu ainda vou estar aqui, Marília, eu devo sair umas 3 horas, vou ficar aqui de ouvinte, mas se precisar de qualquer coisa, pode chamar aí no bate-papo ou no WhatsApp. Boa, maravilha, fica tranquilo. Valeu, gente. Bora lá, Marquinhos. Gente, boa tarde a todos. Alguns eu já conheci, já tive a oportunidade de bater um papinho rápido. Mas esse treinamento, quando a gente se dispôs a falar um pouco, nesse primeiro momento a gente vai passar um geral do que é esse método, igual o Renan estava falando, e posteriormente a gente vai colocar essas áreas dentro do treinamento mais a fundo que vão vir nos próximos treinamentos. E nesse primeiro momento, o que a gente pensou quando montou esse treinamento? Em algo que acontece muito na realidade de quem vem empreender com bares e restaurantes. Por isso, o nome do treinamento que a gente colocou é Menos Empregado e Mais Dono da Sua Empresa. Então, eu vou compartilhar uma telinha aqui para vocês irem acompanhando.
Vocês me falam se todos estão conseguindo ver. Certinho, estamos sim. Deixa eu só passar para esse outro aqui. Vamos lá. O que é essa questão que a gente trouxe de menos empregado e mais dono do seu negócio? O que acontece hoje muito é o seguinte, os donos, pela demanda de tempo, pela necessidade e consumo que o negócio traz, ele acaba ficando muito enraizado nas questões de estar dentro do negócio, mas não um modelo de gestão, mas em um modelo de processo. Ou seja, a gente fica muito mais focado em estar executando algumas ações do nosso restaurante por entender e achar que elas não vão acontecer se a gente delegar, porque do que ficar pensando em como vai acontecer. Então, isso acaba acontecendo o quê? Algumas coisas, mesmo a gente estando dentro do negócio, ela passa despercebida. E por que isso acontece muito no nosso modelo de negócio? Porque a gente lida com muita gente, a gente lida com colaboradores que, na sua grande maioria, não estão aptos a exercer aquela função, então a gente tem todo aquele processo de formação do colaborador, de colocar ele no padrão de como eu queria que ele estivesse trabalhando, e isso acaba implicando no quê? Eu fico focado em algumas demandas do meu bar e deixo passar essa parte de gestão e controladoria. Então, mas, Marcos Paulo, o porquê que acontece isso hoje nesse modelo? Por quê? Porque a gente adquiriu ao longo do tempo, na nossa cultura, as seguintes frases que eu coloco aí para vocês. O outro que engorda o boi. No Brasil, isso não daria certo. Se eu não ficar no caixa, vou ser roubado. O que acontece na maioria das vezes com isso? Só um pouquinho que cortou aqui para mim. Estão me ouvindo? Não, mas peraí, tá muito parado. De 1.300. Tá nos ouvindo? A gente tá ouvindo sim. Ah, beleza. É porque para mim tinha cortado aqui, desculpa. Não, mas Tranquilo, Marcos. Então, assim, ao decorrer dos anos, a gente tomou essas frases que a gente ouviu como conceitos para donos de restaurante. Ou seja, o olho do dono que engorda o boi. No Brasil, isso não dá certo. Se eu não ficar no caixa, eu vou ser roubado. Então, a gente adquiriu isso da seguinte forma. Cara, se eu não estiver envolvido 100% dentro da minha operação, as coisas não vão acontecer. E isso vem se tornando um problema recorrente de grandes empresas que a gente também já trabalhou, porque chega num ponto da seguinte forma. Pessoal, eu foco no meu caixa ali, eu fico preocupado em contar dinheiro, eu fico preocupado em saber se o dinheiro entrou, se o troco saiu certinho, e eu deixo de olhar para o macro. Aí eu começo a ter um problema na cozinha, eu começo a ter um problema com as minhas bebidas, e eu não consigo identificar onde esses problemas estão. Aí, no final do mês, quando eu vou olhar, eu vou falar, nossa, o meu negócio não dá dinheiro. Nossa, mas eu vendo tanto e não vejo o dinheiro. Por quê? Porque a gente está focado apenas naquela pequena execução e não consigo entender, por exemplo, que eu estou tendo um desperdício, uma compra demasiada, algo que está saindo do meu controle, que atrapalha todo o meu fluxo de caixa, do que simplesmente eu estar focado em estar preocupado se está dinheiro entrando, se não estão me roubando. E no decorrer do tempo, com os processos que a gente vai colocar, e isso a gente já conversou com algum de vocês, a gente criou mecanismos e processos que essas coisas rodem sem depender de vocês. Porque hoje, o que faz um negócio acontecer é você conseguir ter um olhar de cima, uma visão macro. Aí sim a gente consegue achar pontos que podem estar dando rupturas e dando um prejuízo lá no nosso negócio. E no decorrer desses meses que a gente vai trabalhar pontos específicos, vocês vão ver bastante que a gente colocou em cada módulo processos para cada área. Antes de começar falando o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir junto com vocês, eu vou trazer para vocês algo nesses 12 anos que eu trabalho com o Renan já, nessas áreas de bares e restaurantes, que a gente vê muito acontecer
é recorrente em muitos dos nossos clientes, eu já percebi que acaba acontecendo com algum de vocês franqueados, que são problemas que lá no final vira um problema gigantesco. Um deles aqui, ó, não fique no caixa. Gente, não tem necessidade. Existem milhões de maneiras da gente colocar e controlar essas questões sobre venda, sobre se está entrando dinheiro, se não está, se está batendo, com simples mecanismos que no decorrer do tempo a gente vai mostrar para vocês, como uma conciliação de caixas, que alguns já fazem, que o sistema nos permitem fazer. Então, eu não tenho que estar ali 24 horas no meu caixa, enquanto se eu tivesse você com a cabeça descansada, a sua tomada de decisão em algumas outras áreas seria muito mais importante, mais eficaz e daria um resultado muito mais rápido do que eu simplesmente ficar preocupado se está entrando dinheiro certinho ou não. Não misture dinheiro pessoal com dinheiro da empresa. Olha, esse é um dos grandes problemas que a gente tem nesses anos todos. Por quê? Porque são coisas totalmente diferentes. Eu não posso misturar a minha vida pessoal com o meu dinheiro da empresa. São coisas totalmente diferentes. Ah, Marcos Paulo, mas eu sou dono e aquele dinheiro lá que está sobrando é meu. Sim, é seu. Mas fique ciente que o uso demasiado desse dinheiro de forma errônea vai comprometer a sua empresa e vai lá na frente te quebrar. Por quê? Porque a empresa ela é um organismo vivo. E ela, como organismo vivo, ela tem que ser tratado individualmente. Mas, Paulo, mas o meu fluxo da minha vida pessoal a empresa não está conseguindo suprir. Vou falar a mesma coisa que eu falo para todos os meus clientes, como consultor de empresas. Infelizmente, eu não tenho nada com isso. Ou você diminui o seu fluxo até a empresa chegar no patamar que você quer, ou você vai sangrar a empresa e vai acabar quebrando. Então, esse é um erro recorrente que a gente passa com N clientes e que, de certa forma, dos que não conseguem corrigir, são responsáveis por de 80% a 85% de quebrar essa empresa. Porque chega num ponto que você não sabe diferenciar o que é o dinheiro da empresa e o que é o seu. Então, eu estou gastando e a empresa não dá lucro. Não dá, porque você está pegando e pagando N prestações, carro, apartamento. Esse dinheiro, você está mobilizando ele não volta para a empresa. Ela, como organismo vivo, se você não alimenta, ela morre. E não espere pelo marketing da esperança. O que acontece nos últimos anos para cá, que essa palavra marketing ganhou muita ênfase, principalmente de pandemia para cá, que todo mundo fala, nossa, o digital cresceu demais. Hoje, o que faz acontecer, se eu não tiver uma plataforma digital, se eu não tiver bem lá no Instagram, por exemplo, a minha empresa vai quebrar. Tá certo isso? De certo modo. Mas de nada adianta eu também colocar só anúncios e mais anúncios e mais anúncios e não ter toda uma estrutura por trás para me suprir essas demandas que esse anúncio vai acumular. Então, esse marketing da esperança, gente, não é aquilo que eu viro para vocês e falo assim, não, eu estou com esse flyerzinho aqui para colocar, estou impulsionando lá no Instagram e agora o meu bar vai arrebentar de vender porque eu investi lá R$5.000 em marketing. Não é assim. Não adianta só eu colocar essa questão, marketing, vou vender, coloquei 5.000 no Instagram, agora eu vou arrebentar. Não. De nada adianta se por trás disso não tem uma estratégia, se por trás disso eu já não tenho um público-alvo, e se por detrás de tudo, toda a eficácia que eu tiver numa campanha para vender mais, eu não tiver uma estrutura, uma equipe que dá conta de atender bem, uma cozinha que dá conta de entregar num padrão. Então, o que acontece? Todo o marketing que você gastou lá dentro, atrás, você vai conseguir acabar com ele de forma rápida, porque esse cliente que você conseguiu, através da rede social, levar, ele não vai voltar, porque a sua brigada não estava preparada para receber ele. Então, é isso que a gente chama de não espere pelo marketing da esperança. E isso acaba sendo muito mais recorrente do que vocês imaginam. Eu não sei se nessas 3 coisinhas que a gente colocou,
vocês se identificam com alguma. Mas vocês vão ver que, assim, se você parar para fazer um feedbackzinho e falar, porra, é verdade, isso já aconteceu comigo, você vai começar a entender que isso atrapalha. No final de tudo, quando a gente fecha lá a DRE, a gente vai virar e falar, porra, a empresa deu resultado negativo. E alguma das questões exatamente pode ser esses pontos que a gente veio falando aqui. Que é o método que hoje a gente aplica aí há mais de 17 anos no mercado e que a gente já validou com N empresas, que é um método que a gente usa para todo um processo que a gente vai colocar para rodar dentro de um restaurante. Esse método é o que a gente chama de PDCC, que é o planejamento, o desenvolvimento, a capacitação e a checagem. Marcos Paulo, por que vocês usam esse método? Porque ao decorrer do tempo a gente viu e conseguiu adaptar ele para um modo que ele rode de forma eficaz dentro de um restaurante, dê resultados e ele não complica, porque ele é sempre testado dentro de como é que eu vou falar para vocês? Dentro de um meio que a gente põe que não vai atrapalhar o restaurante. Então, hoje, eu consigo treinar o meu colaborador dentro desse método sem atrapalhar a minha operação. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o planejamento. Decidir o que fazer. Essa questão sobre decidir o que fazer, gente, é algo que a gente bate muito na tecla pela seguinte forma. A gente tem que parar com essa questão de achar que somos bombeiros, que apaga fogo de um lado, apaga fogo de outro, apaga ali, apaga ali. Dentro do nosso negócio, nós sempre vamos ter problemas. Se alguém virar para mim e falar assim, pode ser a empresa multinacional maior que existir. Não, na minha empresa eu não tenho problemas. E eles costumam ocorrer tudo ao mesmo tempo. O que eu tenho que fazer sobre o decidir o que fazer? Eu tenho que criar prioridades. Eu nunca vou conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente está com um problema em questão de atendimento, mas eu também estou com um problema em questão da cozinha. Beleza, vamos ver o que está mais pegando? Esse problema meu na cozinha, ele tem um nível 5, ele tem um nível 4. O meu problema de atendimento, eu consigo, de certa forma, resolver ele não está me atrapalhando tanto quanto o meu problema de cozinha. Ou seja, vamos focar na cozinha. Eu preciso decidir o que fazer em graus de prioridade. Eu tendo esses graus de prioridade, eu consigo ir sanando cada coisa no seu decorrer tempo. Ou seja, primeiro isso, depois eu vou para o atendimento e depois as coisas começam a rodar. Porque o restaurante, ele é uma engrenagem. Eu preciso colocar ele para rodar. A cozinha precisa estar conforme com o meu atendimento, porque não adianta nada eu ter um atendimento excepcional e na cozinha não consegue atender a expectativa que o meu garçom criou no meu cliente. Então, vamos resolver um problema, depois a gente resolve o outro. Eu preciso planejar, entendeu? Após esse planejamento, beleza. Vamos decidir quando fazer. O porquê de decidir quando fazer? Eu preciso ter metas e prazos para a execução do meu planejamento. Por quê? Porque não adianta nada eu também identificar um problema. Não, eu estou com um problema na cozinha. Beleza, o que a gente tem que fazer ali? Não, eu tenho que arrumar, seja um fogão, eu tenho que arrumar uma questão do chefe, eu tenho que arrumar uma questão de um cardápio. Beleza. Eu tenho que colocar quando vou fazer. Porque se eu não coloco metas e métricas, eu não consigo determinar o prazo que ela tem que ser executada. Então, eu vou identificar, eu vou planejar, mas se eu não coloco uma data de execução, ele vai ficar perdido. Porque, como eu estou falando, a vida de um restaurante, vocês sabem muito bem que é muito corrido. Se a gente parar, a gente mal tem tempo para respirar. Então, o que a gente faz? Coloca-se um prazo e decidir quem irá fazer. Esse decidir quem irá fazer, para nós gestores e para vocês proprietários, é algo de extrema importância. Por quê? Porque a gente tem que começar a delegar funções. Eu delegando funções e colocando o nome e quem vai executar, eu tiro esse peso de mim. Ou seja, beleza, eu estou com um problema lá na minha cozinha e é uma questão de um fogão. Mas você tem um funcionário, um almoxerifado, alguém, um gerente,
você vai virar para ele e falar assim, olha, eu preciso que resolva essa questão da cozinha até tal dia. Pronto. Vocês têm que entender que não depende de você executar. Eu não preciso que você esteja aí dentro, você correndo atrás de um fornecedor para resolver essa questão dessa peça. Quando eu delimito e delego quem vai fazer, eu transfiro essa responsabilidade para ele e consigo monitorar. Com esse prazo, você simplesmente, aquele tanto de problema que você havia numerado na cozinha, você vai chegar, por exemplo, no seu gerente que você falou assim, olha, eu tinha um prazo, você conseguiu resolver isso? Ah, sim, não, tá ok. Conseguiu resolver isso? Não. Ah, não, isso eu não resolvi porque depende disso. E nesse meio tempo que o prazo está correndo e você já tem quem vai executar, a sua cabeça fica voltada para as outras coisas. Então, como é que a gente faz essa questão de planejamento? Eu vou decidir o que fazer pelo um grau de prioridade, porque a gente não resolve tudo ao mesmo tempo, decidir quando fazer, colocando datas e prazos, e decidir quem irá fazer. Aí eu nomeio uma pessoa responsável para fazer todo aquele processo que eu coloquei. Isso vai te dar mais tempo para pensar em outras áreas do restaurante. É isso que a gente precisa, como gestores, aprender a delegar. Eu preciso entender quem consiga executar as ações na mesma perfeição que eu quero, mas não me desgaste tendo que correr atrás para resolver. Beleza? O meu próximo ponto é o meu desenvolvimento. O que é o meu desenvolvimento? Desenvolva processos. O desenvolvimento do processo, gente, eu tenho uma série de fatores que fazem com que eu desenvolva esse processo. Da mesma forma no planejamento, né? Beleza, eu tenho que fazer a questão da cozinha. Eu tenho que escolher o que desenvolver. Eu tenho que ser assertivo. Eu não posso falar assim, vou resolver tudo de uma vez. Então, eu tenho que escolher o que desenvolver, eu vou mapear a necessidade do que fazer e colocar as oportunidades de melhoria. Então, quando eu venho analisar um processo, vamos pegar lá a questão, por exemplo, de porcionamento na cozinha. Eu tenho que escolher o que eu vou desenvolver na cozinha. Beleza, vai ser porcionamento? Ok. No meu próximo passo, eu vou mapear a necessidade. Mapear a necessidade de como é que funciona. Porque aquilo que o Renan falou, a gente não tem processos engessados. Eu não posso chegar lá e replicar algo que eu estou fazendo em outro cliente que tem uma outra realidade. Eu não posso pegar um cliente, por exemplo, igual a gente lida aqui, tem um porcionamento de quase 1 tonelada de proteína e trazer para a realidade da gente que vai ter ali 40, 50, 60 quilos. São realidades totalmente diferentes. Por isso que eu preciso mapear essa necessidade. Mapeando essa necessidade, eu vou catalogar qual a oportunidade que eu tenho de melhoria. Pô, o pessoal já faz assim. O que eu posso melhorar nessa questão? Beleza. Após isso, eu vou criar um fluxo de execução. Porque um processo, ele tem que ter começo, meio e fim. A gente vai falar lá na frente mais sobre processos, mas eu preciso que vocês entendam assim, o processo tem uma abertura, ele tem um meio e ele tem um final. Então, quando eu vou desenvolver esse processo, eu tenho que catalogar essa escolha, o mapeamento, catalogar as oportunidades que podem ser melhorar, criar um fluxo para isso acontecer. Feito isso, né, eu tenho um processo. O que eu gosto muito de falar, e eu trato bastante nas consultorias que a gente vai dar com a equipe, que é da seguinte forma. Não adianta nada eu, Marcos Paulo, o chefe Lucas, por exemplo, ir lá na cozinha e virar para o seu colaborador e falar assim, olha, senta aqui que vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque processo, ele é gerido por pessoas. Se eu não sento com a pessoa, não entendo a realidade dela para fazer esse desenvolvimento desse processo, e mais, ela comprar a ideia de que vai dar certo fazer assim, porque é muito mais fácil eu chegar num colaborador e mostrar para ele que, olha, se a gente fizer isso, fica melhor para o restaurante, você trabalha menos, te desgasta mais. É necessário ele comprar essa ideia. Por isso que quando eu vou analisar esse processo e criar esse fluxo de execução, a gente, enquanto consultor, senta e entende a real necessidade da cozinha.
a necessidade do atendimento. É algo que eu sempre brinco, que assim, a primeira reunião que a gente vai fazer num bar, a gente entra com os donos e com o dono apresenta e tudo. Pronto, ótimo. A gente sai lá sendo odiado, porque todo mundo entende que vai chegar uma consultoria, alguma coisa assim, vai mudar tudo, é porque a gente está trabalhando errado. Não tem nada a ver. Por isso que a gente senta depois com os colaboradores e explica para eles, olha, a gente não quer saber da necessidade do dono. Eu preciso entender a necessidade de quem está rodando a operação. Porque aí sim eu consigo adequar as expectativas do proprietário com as expectativas e necessidades de quem vai rodar o processo. Feito isso, a gente entendeu com o colaborador, a gente senta, conversa, montamos. Vamos para a análise do resultado. O que é essa análise de resultado? Eu vou entender se esse processo está sendo eficaz ou não. Porque não é porque eu sentei, desenvolvi, criei que esse processo vai nascer pronto. Não existe isso. O que na maioria das vezes acontece? A gente vai mexer e adaptar e rodar um processo, a gente brinca que é de 30 a 60 dias para ele começar a dar resultados. Por quê? Porque ele vai passar por uma série de fatores no decorrer da operação que vai ser preciso mudar até chegar num ponto que ele vai acontecer de forma natural. Por isso que a gente, quando faz essa análise de resultado, a gente senta, analisa, vamos entender se está sendo eficaz ou não, se está dando resultado. Não, ficou legal. Eu acho que eu poderia ajustar esse pequeno processo. Não tem problema. A gente pega e analisa até ele ficar uniforme. Ele dando resultado e ele acontecendo de uma forma que atenda as minhas expectativas quanto proprietário e atenda as minhas expectativas quanto colaborador, ok, aí é algo onde eu brinco. O combinado não sai caro. Depois que a gente acordar, deu certo, ficou bom para todo mundo, aí, infelizmente, eu ingesto esse processo. Eu não vou deixar ele mais ser mudado. Tem que ser executado daquela forma. Nisso, sempre vai acontecer uma melhoria contínua. Por quê? Porque esse processo sempre vai estar em mutação até ele ficar pronto. Depois disso, a gente ingessa e fala, pessoal, é esse o padrão que a gente usa para porcionamento, esse é o padrão que a gente usa para atendimento, esse é o padrão que a gente trabalha dentro do Bar do Urso. Ou seja, qualquer outro colaborador novo que entrar, ele vai ser treinado e moldado dentro deste processo. Mas até ele acontecer, ele passa por uma série de transformações que fique de acordo com as nossas expectativas e realidades. Depois de eu fazer a minha parte de desenvolvimento, eu venho para a minha parte de capacitação. O que é a minha capacitação? É o meu colaborador. Eu costumo brincar que essa parte, para mim, é uma das partes mais importantes dentro do restaurante. Por quê? Porque a gente tem, de certa forma, dois tipos de cliente dentro do nosso restaurante. Eu tenho o meu cliente externo, que é o meu cliente que vem, consome, que traz o dinheiro e agrega no meu caixa. E eu tenho o meu colaborador interno, que esse, na minha opinião, é o mais importante, que é o meu colaborador, é quem faz acontecer, é quem vai fazer os processos, as coisas, é a cara do Bar do Urso, é o colaborador de vocês. Então, se você não tem um colaborador feliz, se você não tem um colaborador que não sabe executar este processo, infelizmente, eu posso ter um movimento melhor do mundo. Um mês vai ficar bom, o segundo mês bom, no terceiro em diante ele costuma cair. Porque eu não atendo a expectativa do meu consumidor externo. Ou seja, essa parte de capacitação ela é muito importante. O maior benefício do treinamento não é aprender algo novo, mas fazer melhor o que já fazemos bem. Ou seja, se eu tenho uma questão, eu brinco muito em padronização de atendimento, e isso a gente vai ver lá na frente com o Gil, quando tiver o treinamento dele, a gente sempre brinca, olha, tem um padrão, seja bem-vindo ao Bar do Urso, por exemplo, e o nome, você ser o garçom, ou algo do tipo. Isso tem que ficar de uma forma que ele tem que, inusitadamente, qualquer bom dia que ele vai dar, ele vai seguir esse padrão. Ele fica no automático, ele é uma repetição. Até quando ele estiver conversando com a pessoa que ele falar bom dia, ele vai se apresentar dessa forma. Então, assim, eu tenho que fazer isso chegar num nível de excelência. Não adianta nada eu querer ensinar 1000 coisas para uma pessoa, sendo que nem o básico ela faz bem. Então, eu tenho que ter esse treinamento. Olha, é isso que você executa? Vamos colocar isso da melhor forma possível. Isso tem que ficar
enraizado em você. Você tem que fazer isso em nível de excelência. Ela fazendo isso em nível de excelência, aí sim eu vou pensar em ensinar algo. Por isso que a gente coloca a repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Ela vai fazer tanto aquilo que não tem erro mais. Eu brinco com a Stephanie, que está ouvindo, nossa nutricionista, que a gente vai treinar alguns almoxerifados, por exemplo, para fazer contagem, né? Os meninos ficam tão metódicos em questões de contagem que mesmo sem sistema eles conseguem bater o olho e saber se está dando diferença ou não. Se tira um negocinho de algum lugar, eles falam, pô, tá errado. Por quê? Porque já se executou tanto, fez tanto, que ela fica num nível de perfeição. E por que eu falo que essa parte de capacitação em pessoas é a mais importante? Tem uma frase muito que eu gosto, que é a seguinte: não adianta nada eu julgar um peixe pela capacidade dele de subir uma árvore. Ele vai morrer achando que é um inútil. O que isso traz para nós como consultores e proprietários de restaurantes? Não adianta nada eu ter um processo perfeito, tudo certinho, tudo colocado no papel, no manual para dar certo, sendo que a minha pessoa de execução não executa bem. Ah, Marcos, eu mando embora? Talvez essa pessoa que você colocou lá para ser a pessoa que vai contar, a pessoa que vai cuidar do seu estoque, ela é péssima naquilo, mas ela é excepcional para fazer um atendimento. Então, vocês como gestores, aí vem a importância de fazer um link que a gente falou lá atrás. Por que eu não quero vocês com a cabeça dentro do caixa? Porque vocês vão conseguir ler pessoas quando conseguem enxergar de cima. Talvez você está colocando no estoque uma pessoa que é super comunicativa, que se dá bem com todo mundo, mas pode ficar sentado na frente de um computador. E a pessoa que está fazendo um atendimento lá, ela não gosta nem de falar com gente, ela gosta de sentar, executar com perfeição aquele processo. Ou seja, estão em lugares errados. Aí não adianta nada eu ter um processo perfeito, algo perfeito, com a pessoa errada. Então, processos são as pessoas certas focadas nos processos corretos. E não os processos nas pessoas. Por isso que esse algo de capacitação é algo que a gente vem bem afim e naquela questão de a repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Então, é esse modelo que a gente vai usando que a gente consegue identificar esses gapzinhos. Então, olha só, eu planejei toda a minha questão, eu desenvolvi e capacitei. Após isso, o meu processo está rodando. Qual que é o meu próximo passo? É a minha checagem. É o que a gente chama lá de eu vou auditar esse processo para saber se ele está dando certo. Um processo cumprido à risca é a chave para um êxito garantido. Ou seja, aquilo que a gente planejou, desenvolveu e treinou, ele não pode ser mudado, ele tem que ser engessado. Nesse ponto. Por quê? Porque eu não posso também ter 2 colaboradores que vai chegar para vocês e falar assim, ah, não, mas eu acho que se a gente fizer esse corte, ah, não, eu acho que se a gente atender assim, vai chegar no mesmo resultado. Não, a gente já passou por isso lá atrás. A gente viu que o melhor é fazer daquela forma. Então, eu vou engessar esse processo de acordo com a minha realidade e todo mundo tem que ser treinado desta forma. Entendido? Ou seja, acabou, eu não tenho. A gente já planejou, desenvolveu, executou para chegar nesse momento. Liderar pela inspiração e admiração, nunca pelo medo. Por que a gente traz isso nesse ponto de checagem? Porque é o seguinte, acontece demais de eu ter, quando eu contrato colaboradores novos, ou quando eu vou aplicar um novo processo dentro de uma equipe que já é estruturada, que está trabalhando com vocês há algum tempo, que a pessoa vai virar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quando você aplica um processo, desenvolve e mostra, um gerente ou um chefe de cozinha, por exemplo, pela liderança, ele vai fazer lá, assim, ó, eu vou te mostrar que dá certo, vamos fazer dessa seguinte forma, porque a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, se o seu colaborador vê que você, gestão, as pessoas que pensam nessa questão, estão executando de forma o processo operacionalizado, ela vai fazer igual. Não tem por que ela fazer diferente. Ela vê que dá resultado, ela vê que está certo. Então, não tem como ela abrir mão daquilo ali. E a gente chega na checagem do resultado final, validando o processo. Quando eu valido esse processo, eu cheguei naquela questão, ó, o processo rodou, eu atingi meu objetivo,
eu consegui trabalhar de uma forma mais lucrativa, eu reduzi minhas perdas, eu alinhei toda a minha expectativa com o meu processo, ok, o processo está validado e está dando resultado. Então, esse PDCC é simplesmente isso. Eu vou montar o plano de ação, eu vou executar, eu vou treinar e eu vou checar. E isso, de certa forma, pessoal, é assim, de extrema importância em todas as áreas do restaurante. Por quê? Porque esse mesmo planejamento que a gente cria e vai aplicar com vocês juntamente, por exemplo, uma parte de recebimento de mercadoria e lançamento de notas. Quando eu tenho todo esse processo, no final do mês, ele me permite sentar com vocês e discutir a DRE, que é o demonstrativo do resultado exercido. Ou seja, se eu quebro esse processo lá no começo, quando eu recebo a mercadoria, mas não dou entrada numa nota, por exemplo, como é que eu vou analisar um número real com vocês, né? Se lá atrás eu não coloquei, não imputei esses dados no sistema? Entendem que, então, que isso é tudo uma engrenagem? Olha aí, eu estou pegando só um pedacinho de um restaurante e trazendo para o nosso bate-papo. Eu recebi uma mercadoria, eu tenho um processo que ela é de recebimento, de estoque. Inclusive, vamos passar depois para vocês todo esse manual que a gente já elaborou. Aí depois eu tenho a entrada da nota fiscal nesse processo. E lá no final eu tenho a análise. Se você, como gestor, que tem que validar tudo que acontece dentro do seu restaurante, está preocupado em receber o dinheiro que o rapaz está pagando para saber se foi lançado ou não, por exemplo, um chopp, você não consegue monitorar esse processo. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, essa questão de ser mais dono e menos empregado é exatamente isso. É eu conseguir olhar de fora, não me sobrecarregar, eu ter a cabeça mais limpa para poder pensar em tudo. São esses pequenos detalhes que eu estava trazendo para vocês que, assim, abre um leque de oportunidades, vocês vão ver que vocês vão começar a ver o negócio de vocês de forma diferente. Assim será no seu empreendimento. Você só terá controle, processos e rotina quando houver uma lei que funciona para todos. Aí entra um detalhezinho aqui. Eu gosto muito de falar da seguinte forma. A gente pega clientes e proprietários de restaurante, por exemplo, quando a gente vai fazer controle de bebidas. O que a gente sempre briga? Que todas as bebidas, tudo que sai do restaurante tem que ser lançado. Senão eu não tenho um controle, eu não tenho uma baixa efetiva, não me ajuda na questão de fazer um pedido, não me ajuda a ter um estoque mínimo, eu não consigo ter essas reais necessidades. Por isso que a gente faz o controle de bebidas. E para saber se está tudo sendo lançado. Aí, eu cobro isso do meu garçom, eu cobro isso do meu gerente, eu brigo lá com todo mundo e boto o processo para rodar e a equipe entende e começa a executar. Ótimo, perfeito. Aí chega num belo dia que está na correria, você está visitando o seu negócio e você vai, passa pelo freezer, por exemplo, e pega uma água, sai bebendo e tudo. Marcos Paulo, está errado? Não, o restaurante é seu. Só que eu preciso que essa água seja lançada. Eu preciso que você informe aí se você vai ter uma comanda sua, se você vai pagar essa água. Isso aí fica um critério individual seu. Eu sempre indico, não, tem um consumo, tem um pagamento. Mas o que acontece? Eu não lanço. Aí o meu colaborador começa a perceber que o proprietário ou o gestor não faz isso. Então, qual que é a real necessidade dele fazer esse processo? Nenhuma. Ele vai começar a ver que nós que elaboramos e colocamos para rodar, não fazemos. Aí, lá no final do mês, dá um estoque num furo, por exemplo. Aí, pelos anos de experiências que eu tenho, eu vou virar para vocês o que eles vão falar. Eles falam assim, eu acredito que essa água ou essas cervejas que estão faltando é consumo de vocês. Aí você vai virar para eles, não, mas eu não consumi cerveja aqui esse mês. Aí ele vai falar assim, certeza, porque você consumiu água e não pagou, não lançou, não deu baixa. Ou seja, eu abro a brecha. Então, se a lei não funciona para todos, pode ter certeza que eles vão voltar elas contra vocês.
Isso é algo recorrente que acontece demais em N clientes que a gente trabalha. Por quê? Porque o processo tem que ser engessado, gente. Não adianta. Se eu não aplicar essa lei para todo mundo, não vai dar certo. A gente tem casos, já teve casos, para vocês terem noção, de cozinha, olha só, que a gente está lidando com o cliente e tudo, faz o porcionamento e acaba sobrando algumas coisas e tudo, ou que está perto de um vencimento, o proprietário do restaurante liberava para o pessoal levar para casa. Beleza. Aí a gente começou a perceber, por exemplo, num restaurante japonês, que tinha um festival, que tinha reposição, e o cliente lá pedia, não, eu não quero mais, mas estava, antes de acabar o prazo, eles levavam outras bandejas com sushi, sashimi, para o cliente. O cliente pegava 2 e voltava aquele tanto de coisa para a cozinha. Os funcionários, que o proprietário deixava, consumiam. O que aconteceu? A gente começou a perceber que o CMV foi lá para cima. Por quê? Porque os caras estavam levando a mais sem necessidade, né? Só para ter o consumo. Aí nós falamos assim, não, chega. Se não pode ter consumo no bar, não vai ter consumo na comida. Mas vai voltar. Joga fora. Vai para o lixo. Com uma atitude radical, todo mundo falou que a gente não podia fazer aquilo, que era um desperdício de comida. No primeiro mês, a gente conseguiu reverter aquilo lá para mais de 35 mil de diferença para trás. Por quê? Porque aí não tem consumo. Ou seja, se eu não aplico isso a todos, não vai adiantar de nada. Eles começam a achar pequenas brechas, entendeu? Então, assim, processo na rotina, ele é engessado. Se o pessoal da cozinha faz, até o gestor tem que executar da mesma forma. Eu não posso abrir mão deles. Então, o nosso processo, de certa forma, é simplesmente isso. Eu vou identificar o que eu preciso, eu vou colocar prazos no que fazer, eu vou mostrar o que fazer e como fazer, eu vou analisar para ver se esse resultado está dando certo ou não, e depois de tudo isso acontecer, eu vou validar, vou engessar, vou criar um manualzinho disso, falar assim, o meu processo para cortes de carnes, as carnes são da seguinte forma. E vou começar a replicar. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ou queria falar alguma coisa? Acho que tranquilo. Tá tranquilo? Podemos continuar? Salve dinheiro, não vem comigo. Conseguiu ouvir quem falou agora. Tá tranquilo? Posso continuar? Sim, ouve, Marcos. Beleza, vamos continuando então. Tá ouvindo, Marília? Eu tô. Você tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Boa. Legal. Não, tudo tranquilo. Pode continuar, por favor. Beleza. Então, a nossa fase não. Saia do campo de batalha e passe para o jogo estratégico, do planejamento, para chegar até a expansão. O que a gente fala quando essa parte de gestão estratégica? O dono precisa acreditar que o negócio vai dar certo, porque o dono, ele acreditando, ele comprando a ideia, que é o que vocês fizeram, comprando e acreditando na marca e sabendo que vai dar certo, vocês precisam participar. Participar não quer dizer estar envolvido dentro da operação. Vocês não precisam estar no restaurante 24 horas, correndo atrás, fazendo atendimento. Claro que isso acontece, claro, é normal. Às vezes não tem o que ser feito. Eu preciso, por uma falta de um colaborador ou algo do tipo, estar executando. E depois que eu estou lá praticando, eu preciso ensinar. Então, não adianta nada. Eu, ou o chefe Lucas, ou a Stephanie, ou o Gil, sentar apenas com vocês proprietários, criar um manual que vai ficar lindo, sentar e entender o que vocês precisam, desenhar, se eu não ensino para o meu colaborador, se eu não mostro para ele o que tem que ser executado. É o que eu disse lá atrás, o acordado não sai caro. Por quê? Porque depois que você ensina, a gente vai cobrar do colaborador que ele precisa acreditar. Ele precisa ser treinado na prática. E esse colaborador vai me entregar o resultado. Então, assim, não adianta nada, por exemplo, a gente fazer todo esse processo com o colaborador
se as lideranças lá em cima não acreditam, falam assim, acho que não vai dar certo. Então, tem que ter esse engajamento total, tanto de vocês quanto dos colaboradores. Porque só assim eu vou construir uma equipe engajada. E é essa equipe engajada que vai dar o resultado para vocês, é essa equipe engajada que vai chegar naquele retorno financeiro tão esperado que a gente espera. Porque eu tenho que tratar o meu colaborador, gente, literalmente como um super-herói, porque é ele que dá o resultado para a empresa. Entendeu? Então, assim, as equipes, elas têm que ser engajadas literalmente por um propósito. E eu tenho que deixar isso muito claro com a minha equipe. Não adianta nada eu ter esse PDCC, eu ter processos que vão rodar, ele pode estar treinado, pode estar dando resultado, se no final ele e nem vocês estão contentes. Por quê? Porque não vai chegar no propósito que a gente tem. Então, é algo que eu gosto sempre de falar e faço bastante com a minha equipe e passo para os meus clientes fazerem também, que é de suma importância. A gente tem que ter essa reunião de alinhamento com nossos clientes, com nossa equipe. Por quê? Porque eles têm que entenderem onde vocês querem chegar. Porque, às vezes, acontece muito, assim, do colaborador ver seu restaurante está cheio, nossa, está ganhando dinheiro e eu recebo tão mal. Mas ele não entende o tudo por fora. Por isso que esse alinhamento de onde chegar e como chegar tem que estar bem claro na cabeça deles também. Não adianta nada, nós só aqui como gestores, a Marília também quebrar a cabeça para fazer N ações, para as coisas rodarem tudo, se o meu colaborador lá atrás não quer colocar aquela operação para rodar. Aí não adianta nada, por exemplo, eu bonificar chopp, eu fazer uma estratégia de marketing, eu tentar te ajudar de toda forma. Se lá, quem vai executar, não vai comprar a ideia. Aí a pessoa chega lá, você tem chopp pro cara? Tem aí, cara. Não vai vender. Aí não adianta nada. Então, equipes têm que estar alinhadas exatamente com o que a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar. Então, é importante vocês terem essas reuniões de estratégia também junto com a equipe, entendeu? E são eles que vão mover o resultado para vocês. Outra coisa que eu gosto bastante de falar nessa questão do PDCC é da seguinte forma. Gente, a gente nunca vai resolver tudo da mesma vez. Eu já tive algumas reuniões com alguns de vocês e eu expliquei bastante isso. Então, assim, algo que eu já vou pedir para vocês aqui nas próximas reuniões, que a gente vai ter no decorrer do tempo ainda, tentem identificar já algumas coisas que vocês gostariam que a gente sentasse e analisasse. Pega 3 pontos. Assim, olha, hoje a minha maior necessidade, o meu maior problema, ou a maior vantagem que eu tenho dentro do meu restaurante são essas aqui. Por quê? Porque aí junto a gente vai fazer um plano de ação, a gente vai sentar, a gente vai conseguir monitorar junto com vocês para dar um tiro mais certeiro, para não tentar apagar fogo de uma forma geral e não chegar em lugar nenhum. E pensando nisso, o que a gente elaborou? A gente elaborou da seguinte forma, os próximos treinamentos, a gente vai fazer processos e controles, a gente vai entrar bastante nessas partes, de como fazer um processo, de como colocar esse resultado, de como criar um controle para algumas áreas, e quem vai ministrar esse treinamento será eu e a Stephanie. A gente vai mostrar para vocês como identificar quais graus de prioridade, o que deve ser grau de prioridade ou não, porque nem tudo aquilo que a gente acha que é a prioridade realmente é. Talvez o fator que leva a esse problema que você acha que é uma necessidade é outro. E isso a gente vai sentar e mostrar para vocês. Depois disso, a gente vai entrar com um treinamento que o Gil vai dar, que é a arte de encantar e vender. Essa arte de encantar e vender é a questão sobre treinamentos. Desculpa, essa parte de processos e controles também, o chefe Lucas vai ministrar para vocês, porque ele vai trazer para dentro desse processos aqui a realidade de uma cozinha. Como é que a gente vai fazer uma cozinha realmente ser rentável? Porque, assim, é algo que a gente sempre brinca. Às vezes, o problema nem é só preço. Às vezes, é uma forma de que eu estou lidando com algum corte de uma carne ou algo assim que daria um resultado muito maior. E depois a gente vai entrar com a parte de indicadores, que é uma das partes mais voltadas para de gestão e de suma importância para vocês da seguinte forma: eu preciso, no decorrer do tempo, entender que as minhas
atitudes, elas devem ser assertivas. E a assertividade dentro do negócio de restaurante, ela é baseada por números. Não adianta nada eu achar que eu tenho que fazer isso, eu achar que tenho que fazer aquilo, se eu não consigo fundamentar ela com números. Um exemplo que eu gosto de citar bastante, a gente trabalhava com um cliente que tinha uma margem de faturamento que ficava em média de 200, 210 mil. E a gente fez essa checagem sobre cozinha, ficha técnica, fizemos um levantamento e apresentamos uma das reuniões que a gente tem mensal com ele. E a gente mostrou que o prato que ele mais vendia, no decorrer de preço, ele estava pagando R$10 para vender aquele prato. Era um prato de camarão. Ou seja, fizemos um reajuste, não aumentamos fluxo de gente dentro do restaurante, mas o restaurante hoje fatura 320, 330 mil. Ou seja, com números, eu consigo ter uma medida mais assertiva aonde eu tenho que agir, para não ficar literalmente correndo em círculos ali para saber onde que eu tenho que chegar. E depois dessa análise de indicadores, ela vai culminar com o demonstrativo do resultado do exercício, que é onde a gente vai sentar num treinamento e mostrar quais parâmetros eu posso ter de pagamento de aluguel, quantos por cento o meu CMV tem que representar dentro do meu negócio, qual o meu percentual da folha de pagamento eu posso ter dentro do meu negócio, que é a parte de indicadores que a gente também vai sentar e conversar. Mas nada adianta eu inverter essa análise, por exemplo, eu sei que a gente pensa assim, pô, vamos passar para a parte de indicadores, que eu preciso saber se meu restaurante está dando dinheiro ou não. Não adianta. Se eu não venho nessa sequência que a gente colocou, processo e controles, eu preciso que esteja tudo controlado e vou dando certo. Porque nada adianta eu vender muito se a cozinha não entrega. De nada adianta eu querer olhar um indicador se no meu processo de recebimento eu não tenho a entrada das notas corretamente. No meu processo de venda, eu não tenho o recebimento e lançamento dessas mercadorias. Eu não vou conseguir analisar um número real. Então, é por isso que a gente colocou ele nesses processos, nessa arte de encantar e vender e depois indicadores, e vai culminar com o fechamento de algo sobre boas práticas que rola dentro do restaurante. Claro que o chefe Lucas também vai falar algo disso também, mas a gente vai fazer um fechamento desses cursos que a gente vai estar, esses bate-papos que a gente vai estar ministrando junto com vocês nessa sequência. Agora a gente tem um tempinho, eu vou abrir para vocês, para a gente bater um papo, para tirar algumas dúvidas, ou algo que vocês querem falar, o que eu puder agregar aqui, estou a ouvidos. Hoje eles estão mais quietinhos. Ó, e esse também pode ser um bom sinal, um sinal que todo mundo entendeu tudo. É isso aí. Se for pela sua didática, não tenho dúvidas. Foi super tranquilo de entender mesmo. Uma boa aula aí pra gente. Mas vamos ver, mais um minutinho. Eu tenho outra na sequência 3h30. Mas caso nenhum deles tenha nenhum comentário, nenhuma dúvida, eu já faço aqui o meu encerramento. Vou dar mais uns minutinhos. Tem dúvidas aí para eles falarem. Olha, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou só pedir para o chefe Lucas, que vai ser o próximo que a gente vai fazer na terça-feira do mês, falar um pouquinho do que ele vai falar em relação a sobre cozinha. O chefe que está ajudando a gente a mapear e refazer os cardápios do Bairro do Urso todo aí, está com o nosso time tem um bom tempinho também. Um cara fora do comum. Boa tarde, pessoal. Alguns de vocês eu já conheço, né? Já trabalhei com alguns de vocês, já realizei a visita, outros ainda a gente vai realizar, né? A parte desses processos e controles, né? Ele parte justamente dessa questão das boas práticas em manipulação de alimentos, né? De, através dessas boas práticas, a gente conseguir fazer uma correção nos porcionamentos. Isso automaticamente começa a diminuir o custo para casa, diminuir a perda para casa, né? Tem um dos franqueados, né, que inclusive nesse processo a gente fez um cálculo a grosso modo ali, né, no simples método de porcionamento de proteínas, né, a gente já conseguiria fazer uma alteração de diminuição de custo de mais de R$3.000.
Então, às vezes são detalhes, né, que causam a diferença, né? E que muitas vezes quem está inserido no processo diário acaba não percebendo boa parte dos erros do processo diário, né? Porque se torna rotineiro e se torna constante, né? Então, a boa parte do que a gente vai falar é mais ou menos a respeito disso, né? Como que a gente pode padronizar esses processos, como a gente pode fazer uma cobrança em cima da ficha técnica coerente dentro da cozinha, né? Porque muitas vezes, óbvio, né? A gente tem pesagens que, no momento dinâmico, o cozinheiro não vai pesar o sal, né? Ele não vai acabar pesando o açúcar, né? Dentro de uma operação, então tem formas consistentes de fazer esse processo, né? Então seria mais ou menos isso, né? Não vou tomar mais hoje muito tempo de vocês, né? A gente vai fazer realmente toda essa base de processos e planejamentos, né? Para poder entrar nessa parte de cálculo de indicadores, né? Porque se esses processos não estiverem consolidados e corrigidos, os indicadores nunca vão bater. Então, tem uma sequência de fatores a serem avaliados, né? Então, como o Marcos falou, se a gente conseguir seguir toda essa capacitação, toda essa checagem, desenvolvimento do trabalho nas ordens corretas, a gente tem um resultado melhor, né? Quer falar mais alguma coisa para encerrar, Marcos, a respeito? Não, gente, assim, contem com o nosso time, o que vocês precisarem. Desculpa. Vocês precisarem, pode mandar mensagem, a gente tenta fazer o pronto atendimento assim que possível. Tá? Precisando, dúvidas, qualquer outra coisa. Vocês quiserem também agregar mais alguma coisa ou trazer algum tema que vocês acham, olha, vamos falar sobre isso, que é algo que a gente sente que é muito recorrente para a nossa realidade, manda para a Marília passa para a gente, eu sento com a equipe, eu formulo o treinamento e trago para esses nossos bate-papos, tá bom? Mas, mais uma vez, muito obrigado, muito bom estar com vocês, e é isso. Contem com a RR, com o que vocês precisarem, estamos aqui para somar e multiplicar. Boa, obrigada, Marcos. Obrigada, Lucas. Pessoal, super obrigada. Lembrando que hoje foi um treinamento inicial, né? O primeiro módulo aí, então, muito mais conceitual, muito mais para vocês entenderem um pouquinho do que está por vir. Tá bom? Obrigada. Uma ótima tarde para vocês. Boa semana. Gente, Tchau, boa tchau. tarde. Boa semana Para a todos tchau. vocês. Viu? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Parabéns. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.